Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Vocês sabiam que quando nós vivemos na carne, as nossas paixões pecaminosas, dentro da nossa carne, irmão, tem a natureza pecaminosa. E na natureza pecaminosa estão cheias de paixões pecaminosas. É fascinada, essa carne pecaminosa é fascinada pelas coisas do pecado, gosta das coisas do pecado, cheio de paixões, E só que como é que a lei vai operar? Quando você vive na carne pecaminosa, cheio de paixões pecaminosas, aí a lei diz: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso é pecado, aquele é pecado. Quer dizer, aí a lei só tem uma função aqui de realçar o pecado. Vocês perceberam ou não? Então a lei acaba tendo só uma função de uma lupa. Antes que você soubesse que isso era pecado, o pecado não era realçado. Mas quando a lei diz para você que isso é pecado, irmãos, a lei realça o pecado. Vocês me perceberam ou não? Quando era adolescente e jovem, e eu lutava contra as paixões da mocidade, Acho que todos os jovens sabem disso. Eu lutava, e eu não tinha essa clareza toda. O que eu fazia? Porque naquele tempo já tinha coisas impróprias nas bancas de jornais, nas capas de revista, já era coisas, naquele tempo já tinha, essas coisas. O que eu fazia? Eu então fazia que é pecado olhar para essas coisas. Aí o que eu fazia? Passava perto do banco de jornal fazendo assim, ó. Antes de eu saber que isso era pecado, talvez eu não fizesse caso. Vocês perceberam ou não? Mas depois que eu soube que a lei diz que isso é pecado, eu passei a ficar mais sensível. Eu passei a olhar para aquilo. Opa, não posso olhar. Irmãos, a lei não me ajuda. A lei só realça aquilo que estava, quem sabe, adormecido, o pecado que estava adormecido. Quando a lei realça, vira um monstro para me assustar, vira um monstro para me dominar. Irmãos, a lei só consegue fazer isso, realçar o pecado, não consegue dar solução. Mas graças a Deus, irmãos, a cruz de Cristo deu a solução. E eu, quando criei em Cristo, eu morri com Ele. Se eu morri com Ele, aquela carne pecaminosa também foi na cruz com Ele. E agora eu vivo em novidade de vida. Então toda vez que eu estou na esfera da fé, na esfera da realidade, da verdade, irmãos, eu estou livre, não só do pecado, eu estou livre isso aí é uma escravidão. A lei vira uma escravidão. A lei diz é proibido cobiçar, e você cobiça. É proibido adulterar, é proibido roubar, proibido furtar, proibido isso, proibido aquilo, e aquilo só realça. Mas graças a Deus, irmão, para aquele que morreu, não precisa proibir nada, não é isso? Agora, irmãos, nós vivemos no Espírito, viver em novidade de vida em Cristo. Ó Senhor Jesus. Essa é uma libertação ou não é? Que libertação! Ó Senhor. E Efésios 2 mostra a nossa vida outrora, como era difícil. Capítulo 2, versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vocês perceberam que há uma escravidão aqui? Alguém que nos obriga a fazer aquilo que nós não queremos, porque nós estamos debaixo da morte.
Vocês perceberam quando eu falei que quando o homem desobedeceu contra a vontade, contra a palavra de Deus, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. E nós todos estamos encerrados debaixo da morte. E nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não somos donos do nosso nariz. Nós fazemos o que o pecado quer. Nós fazemos o que quem domina esse mundo do pecado quer, que é Satanás, o diabo. Nós fazemos o que ele quer. Éramos escravos. E nós vivíamos, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quer dizer, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. De que maneira? Pela graça sois salvos. Irmão, você foi libertado pela graça, pela fé em Cristo. Você quer voltar para outra escravidão, escravidão da lei? Não faça isso, não faça aquilo. Não, irmão, nós fomos libertados da lei para viver em novidade de vida. Graças a Deus, irmãos. Olha só, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Não só nos libertou na morte de Cristo, e também nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso Romanos não falou, mas agora aqui em Efésios nos fala. Nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, isso Romanos nos fala, mas agora também fomos ressuscitados com Cristo para vivermos em novidade de vida. Mas ainda mais, aqui fala que nós fomos assentados em lugares celestiais com Cristo. Irmãos, a fé te leva para essa realidade. Você acredita ou não acredita? Quando você está na esfera da fé, você está em regiões celestiais. Por isso muitas vezes, irmão, numa reunião como essa, os irmãos não estão, na verdade, o corpo de vocês estão sentados aqui nessas cadeiras, mas na verdade vocês estão em lugares celestiais. E juntamente com Cristo. Não é maravilhoso? Por isso, irmãos, não voltem de novo para essa esfera da escravidão. Os Gálatas foram enganados, foram fascinados, foram enfeitiçados pela eloquência, né, daqueles que se diziam ser, né, de Jerusalém, tinha um status mais importante do que Paulo, depreciando Paulo. Irmãos, na verdade, eles querem nos trazer de volta para a escravidão aqui na terra, com a escravidão do pecado e a escravidão da lei. Graças ao Senhor, irmãos, que o Senhor, né, pela graça nós somos salvos. E aqui, ó, versículo 8, vamos ler o versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Irmão, toda essa história acontece na esfera da fé, tá? Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, é de graça. Por isso que pela graça somos salvos, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu cheguei a um estágio maravilhoso, né, da salvação porque eu fiz muita coisa. Irmão, não é pelas obras, não é pelas obras. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nelas. Irmão, nós somos uma outra criatura, não somos mais as coisas dessa esfera terrenal, nós somos da esfera celestial. Senhor Jesus, a nova criação. Por isso, irmãos, ressaltamos que em Atos 15, o apóstolo Pedro, ele tinha clareza, quando deu o seu parecer, ele disse: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também os gentios foram.
Agora nós somos igualados aos gentios num nível superior. Não vamos descer de novo, levar os gentios para a prática da lei, não. Estamos na esfera da graça, a esfera da fé. Ó Senhor Jesus.